Este trabalho sobre a Revolução Russa visa compreender a importância desse assunto que transformou o cenário geopolítico do século anterior, ao trazer um novo sistema econômico, ocasionando em futuras disputas e conflitos, e a entender a relevância de suas consequências que persistem até os dias de hoje. Optamos por fazer uma encenação do Domingo Sangrento, na qual encontramos dificuldades na edição do vídeo. Foi possível aprender como esse momento contribuiu para a concretização do revolucionamento e o impacto na percepção do povo russo em relação ao czar. A Revolução Russa foi um marco decisivo do século XX, ocorrido em 1917, que resultou na queda do regime czarista e na implantação do primeiro Estado socialista do mundo. A Rússia vivia sob o domínio da dinastia Romanov, mas enfrentava sérias crises econômicas, sociais e políticas, agravadas pela participação catastrófica na Primeira Guerra Mundial. A população, especialmente operários e camponeses, sofria com a fome, a desigualdade e a repressão, o que gerou um ambiente de insatisfação generalizada. Um episódio importante que ajudou a minar a autoridade do czar e antecipar a Revolução foi o Domingo Sangrento, ocorrido em 22 de janeiro de 1905. Naquele dia, milhares de trabalhadores marcharam pacificamente até o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, para entregar uma petição ao czar Nicolau II, pedindo melhores condições de trabalho, aumento salarial e reformas políticas. Liderados pelo padre ortodoxo Georges Gapon, os manifestantes levavam ícones religiosos e retratos do czar, acreditando que eles ouviria. No entanto, tropas imperiais abriram fogo contra a multidão desarmada, matando e ferindo centenas de pessoas. O massacre chocou o país e destruiu a imagem de pai do povo que Nicolau II ainda mantinha. O Domingo Sangrento marcou o início da Revolução de 1905, uma onda de protestos, greves e rebeliões que forçou o czar a fazer concessões temporárias, como a criação da Duma, parlamento russo, mas sem mudanças estruturais reais. Esse episódio expôs a fragilidade do regime e serviu como ensaio para a Revolução de 1917, ao mostrar que o descontentamento popular poderia se transformar em ação política concreta. O processo revolucionário de 1917 se dividiu em duas etapas principais. A primeira foi a Revolução de Fevereiro, ocorrida em março de 1917, que levou à abdicação de Nicolau II após uma série de greves e protestos em Petrogrado. Um governo provisório foi instaurado, mas não conseguiu atender as principais demandas populares, como o fim da guerra e a redistribuição de terras. Isso abriu espaço para a ascensão dos bolcheviques, um grupo socialista radical liderado por Vladimir Lenin. Em seguida, ocorreu a Revolução de Outubro, em novembro de 1917, quando os bolcheviques tomaram o poder com o apoio dos sovietes, conselhos de operários e soldados. Após a vitória, retiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, iniciaram reformas radicais como a nacionalização de terras, bancos e fábricas, e enfrentaram uma guerra civil contra o chamado Exército Branco, força contra-revolucionária apoiada por potências estrangeiras. A Guerra Civil durou até 1921 e resultou na consolidação do poder bolchevique. Em 1922, foi oficialmente criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, um novo estado baseado na ideologia comunista. Após a Guerra Civil, a União Soviética enfrentou uma fase de transição e reconstrução. Lenin implementou a nova política econômica, NEP, em 1921, permitindo temporariamente elementos da economia de mercado para recuperar a produção agrícola e industrial, fortemente prejudicada pelos anos de conflito. Lenin faleceu em 1924, e uma intensa disputa pelo poder teve início dentro do Partido Comunista. O vencedor dessa disputa foi Joseph Stalin, que assumiu o controle do partido e do Estado ao longo dos anos seguintes, consolidando seu poder até se tornar o líder absoluto da União Soviética. A partir do final da década de 1920, Stalin abandonou o NEP e iniciou uma política de industrialização forçada e coletivização da agricultura, com o objetivo de transformar o URSS em uma potência industrial. Essa transformação foi conduzida por meio dos planos quinquenais, que impunham metas rígidas à economia. O governo de Stalin foi marcado por grande autoritarismo e repressão. Ele estabeleceu um regime totalitário, eliminando opositores reais ou imaginários através de expurgos, prisões em massa,
campos de trabalho forçado, gulags e execuções. Apesar da brutalidade, seu governo também é lembrado por ter transformado a União Soviética em uma potência industrial e militar, papel que consolidaria ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial. Assim, da queda do czarismo à ascensão de Stalin, a Revolução Russa e seus desdobramentos mudaram profundamente a história da Rússia e do mundo, dando origem a um dos regimes mais influentes e controversos do século XX. O trabalho concluído possui grande importância, pois trata de um assunto de extrema relevância para a construção do panorama político global do século passado, causando o início de uma polarização ideológica ao se contrapor em relação ao sistema econômico vigente. Durante sua realização, foi possível perceber essa relação com o Domingo Sangrento, retratado em nossa expressão artística. Este episódio foi um dos principais fatores para a concretização da Revolução, pois agravou a insatisfação popular e culminou em novas revoltas e organizações de trabalhadores, contribuindo para a organização dos sovietes, que tiveram importante papel na Revolução de Outubro. Além dos impactos da Revolução Russa no próprio país, tais como a formação do RSS, o grande avanço industrial e o despontamento da nova nação como uma das principais potências mundiais, apesar da fome e repressão sofridas pelo povo russo, também houveram consequências no mundo. Por exemplo, a propagação do comunismo, que influenciou novas revoltas de ideologia comunista em outros países como a Revolução Chinesa, e também a formação de diversos partidos políticos, tal qual a disputa de ideais e o avanço tecnológico causados pela Guerra Fria, devido à existência da União Soviética.